Oi, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula 1 e hoje a gente vai começar a aula 2. E a nossa aula 2 vai ser triângulos. E a gente vai começar triângulos hoje, mas a gente não vai terminar hoje, porque triângulos é bem extenso. E provavelmente a gente vai terminar triângulos na terceira aula, assim eu espero. Vamos então. A primeira parte é a definição de triângulos. Bom, o que é triângulo, né? Triângulo ele é formado por 3 pontos não colineares, porque se os 3 pontos forem colineares, a gente vai ter uma reta e não um triângulo, certo? Bom, o triângulo ele tem 3 vértices, aqui a gente deu o nome de A, B e C, e os lados que são AB, BC e CA, certo? Professora, tem problema se ele botar BA, CB, AC? Não. O que importa é você dizer quais são as extremidades. Lembra que a gente falou isso lá em segmento? E os ângulos que são o BAC, o ACB e o CBA. Sempre no meio o vértice que está com o ângulo, tá? E geralmente não, sempre ele leva esse acento circunflexo, mas aqui no computador eu não consigo colocar em cima do C nem do B. Ou então, a gente pode dizer que os ângulos são o A, o B e o C, com a mesma nomenclatura do vértice, só que com o acento circunflexo em cima, ok? Classificação. A gente pode classificar os triângulos de duas maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Primeiro a gente vai ver quanto aos lados, né? O triângulo ele pode ser equilátero, que é esse primeiro exemplo aqui, e é um triângulo que possui todos os lados iguais, certo? E aí a gente tem uma coisa, né, que quando o triângulo é equilátero, a gente vai ver que lá na frente que é equiângulo, mas quando o triângulo é equilátero, ele tem todos os ângulos iguais. Como a gente viu na aula passada que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e a gente tem 3 ângulos, então é só a gente pegar 180 e dividir por 3 e a gente vai ver que esses 3 ângulos medem 60 graus. O triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais. E a gente vai ver que os ângulos da base, quem é a base? É o lado que não é igual. Então, esse ângulo e esse ângulo são iguais também, porque o triângulo é isósceles, ok? Ou se você também tiver um triângulo que tem os ângulos da base iguais, ele é isósceles. E o triângulo escaleno, que ele tem os 3 lados diferentes. E aí vamos para um exemplo aqui de triângulo isósceles. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC, com AB igual a isso e AC igual a isso aqui. A base de ABC mede, bom, se ele é isósceles, os lados que não são a base são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui x mais 4 igual a 3x menos 10. X mais 4 igual a 3x menos 10. Passa o x para o outro lado e o menos 10 para cá. E aí, 4 menos 10 passa para cá, fica mais 10 é igual a 3x. O x passa para lá, fica menos x. 14 é igual a 2x, né? Porque 4 mais 10, 14. 3x menos x, 2x. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 14 dividido por 2. X é igual a 7. Mas ele não quer o x. O enunciado aqui pede o valor da base. Quem é a minha base? É o BC, que é x mais 3. Bom, então BC é x mais 3. X é 7. 7 mais 3, 10 centímetros. E a classificação quanto aos ângulos? Ele pode ser acutângulo, ou seja, ele possui todos os ângulos agudos, que é esse primeiro caso. Retângulo, que ele possui um ângulo reto, esse caso aqui. Ou obtusângulo, que possui um ângulo obtuso. Muita gente pergunta, mas por que o acutângulo possui todos os ângulos agudos e o retângulo não possui todos os ângulos retos? Ou o obtusângulo não possui todos os ângulos obtusos? Bom, por causa daquilo que a gente estudou, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 90 graus. Se ele tiver 2 ângulos retos, já dá 180, certo? E aí, 90 mais 90 dá 180 e vai ficar faltando um ângulo. Por isso que não pode ser mais de um ângulo reto. E o obtusângulo, se você somar 2 ângulos obtusos, já dá mais do que 180. E aí não dá para formar um triângulo, certo?
Condição. Bom, isso já caiu na IA. Esse tipo de questão a gente vai fazer um exemplo disso. Que é a condição para um triângulo, para a gente saber se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Se eu vou pegar o A, é o meu maior lado do triângulo, tá? Então, A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. B e C são os outros dois lados, que não sejam maior. E aí ele é acutângulo. Se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ele é retângulo. Só que é Pitágoras, a gente vai ver no fim dessa aula. E A ao quadrado é maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí ele é obtusângulo. Vamos a um exemplo para vocês entenderem melhor. O triângulo cujos lados medem 6, 7 e 10 é classificado como... Bom, primeira coisa, 6, 7 e 10, os três lados são diferentes. Então, ele só pode ser escaleno, letra B ou letra D. Não pode ser nem a A nem a C, certo? E aí a gente vai usar essa fórmula aqui. A ao quadrado é menor, igual ou maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. O sinal daqui a gente vai descobrir no final e a gente vai poder classificar esse triângulo. Desculpa. E vamos lá então. Maior lado, que é 10, então 10 ao quadrado é igual ou maior ou menor que 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 7 ao quadrado é 49, 6 ao quadrado é 36. Então ficou como? 100 e 85, certo? E aí a gente vai ver se ele é igual, maior ou menor que 85. 100 é o quê? É maior que 85. E quando o A ao quadrado é maior que a soma dos outros dois, é porque ele é obtusângulo. Então, a minha resposta é a letra D. E a gente vem para a condição de existência de um triângulo, também conhecido como desigualdade triangular. Bom, a menor distância entre dois pontos, ela é uma reta. Isso aqui vocês não precisam gravar, tá? Vocês precisam saber isso aqui. Mas, isso aqui eu vou usar para explicar para vocês como que a gente chega nisso aqui. Essa fórmula aqui. Se eu tenho um ponto aqui até aqui, qual é o melhor caminho? Ir reto em A ou ir por C e depois por B? É mais perto, né? Eu ir por A. Então, o que isso me diz? Que A é menor que B mais C, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. Mesma coisa se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. B é menor que A mais C. E a mesma coisa daqui. Ponto aqui e um ponto aqui. C é menor que A mais B. Então, se A é menor que B mais C, eu já tenho essa parte. Como é que a gente chega nessa outra parte aqui? Daqui, né? B é menor que A mais C. Então, o B menos C é menor que o A. E o C menos B também é menor que o A. Certo? Tem muita gente que não gosta de módulo. Como que a gente faz para não usar módulo? Eu até botei aqui, ó, uma dica. Isso aqui é um bisuzinho meu, tá? Você não precisa fazer isso. Pode trabalhar com qualquer lado, mas eu acho que fica mais fácil. O A a gente usa para o maior lado, o B para o segundo maior e o C para o menor, certo? E aí a gente não precisa usar módulo, porque o módulo é para se o resultado ficar negativo. Mas se o B for maior que o C, a gente já tem certeza que não vai ser negativo, certo? Aqui a gente vai para um exemplo. Com os três segmentos de reta medindo 5, 10 e 9, podemos formar um triângulo? Bom, o maior lado é o 10. Então, a gente bota o 10 no lugar do A. E aí vai ficar o B e o C. Então, 9 menos 5, né? Eu botei o módulo aqui, mas nem precisava. 9 menos 5 é menor que 10, que é menor que 9 mais 5, que é essa fórmula aqui, certo? Então, 9 menos 5 é 4, 10 e 14. 4 é menor que 10, que é menor que 14? Sim. Então, a gente pode sim formar um triângulo, certo? Teorema do ângulo externo. Bom, o que diz o teorema do ângulo externo? Primeira coisa, o que é o ângulo externo? O ângulo externo é quando a gente prolonga qualquer um dos lados do triângulo, tá vendo? E ele vai formar aqui um ângulo raso. E esse ângulo que fica do lado de fora, ele é o meu ângulo externo. E o que o teorema dele diz? O teorema dele diz que ele
é a soma dos ângulos não adjacentes a ele, dos ângulos internos do triângulo não adjacentes a ele. O que é adjacente mesmo? Ao lado, né? Vocês lembram da aula passada? Então, esse ângulo aqui vai ser a soma dos ângulos do triângulo que não são adjacentes a ele, ou seja, a soma desses dois, que esse aqui está ao lado dele. Então, ele vai ser nada mais nada menos que alfa mais beta. Vamos a um exemplo. Aqui, eu prolonguei esse lado e eu tenho esse ângulo externo. O que eu sei do teorema do ângulo externo? Que ele é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele, dos ângulos internos do triângulo não adjacentes a ele, certo? Então, ele é a soma desse com esse. Então, beta mais 50 tem que dar 120. Passa 50 para lá, vai ficar menos 50, 120 menos 50, beta é igual a 70 graus. Sevianas notáveis. Seviana é um segmento de reta que liga de um vértice do triângulo até o lado oposto, tá? Qualquer segmento de reta que liga de um vértice até o lado oposto é uma seviana. E aí a gente tem as sevianas que a gente vai aprender agora. A seviana que chega do outro lado, no lado oposto, formando 90 graus, ela é a minha altura, que ela vai partir de um vértice e vai formar 90 graus do outro lado. E ela forma 90 aqui e 90 aqui, ok? A mediana é a seviana que chega dividindo o lado oposto em duas partes iguais. Ou seja, vocês lembram lá de ponto médio? O ponto médio é o que divide o lado, o segmento, né? Em duas partes iguais. Então, essa seviana, ela vai vir exatamente no ponto médio. Por isso que o nome dela é mediana. Ok? Bissetriz. A gente já viu bissetriz na aula passada. O que é a bissetriz? Ela divide o ângulo em dois ângulos iguais, certo? Mas eu quis botar aqui, né, para vocês saberem que a bissetriz ela é uma seviana e para vocês terem essa visão de que cai em questão às vezes, qual o ângulo formado entre a bissetriz interna e externa do ângulo tal. Então, para vocês entenderem aqui. A bissetriz interna, ela divide o ângulo interno em dois iguais, aqui ficou alfa e alfa. A bissetriz externa divide o ângulo externo em dois iguais, então ficou beta e beta. E aí a gente vai para um exemplo de bissetriz. O ângulo interno B do triângulo mede 56 graus e o ângulo interno C mede 76. O segmento BD é bissetriz do ângulo B e CE é bissetriz do ângulo C. Nessas condições, os valores de x e y são nessa ordem. Essa figura é a figura que ele deu e essa figura aqui foi a que eu fiz através com os dados do enunciado. Ele lhe disse que o ângulo B mede 56 e que BD é bissetriz desse ângulo. Então, aqui vai ficar 28 e 28, porque é 56 dividido por 2. E o ângulo C é 76. Então, e C é bissetriz, então aqui vai ficar 38 e 38. Então, o que eu posso tirar desse triângulo aqui? Que a soma dos ângulos internos dele é 180. Então, x mais 28 mais 38 tem que dar 180. 28 mais 38 dá 66. Passando para o outro lado, menos 66. X é igual a 180 menos 66. X é igual a 114 graus. Como é que eu acho o y? O x e o y são ângulos suplementares. Então, o x mais y é 180. O x é 114. Então, y mais 114 é 180. Passo 114 para lá. Vai ficar negativo. Então, y é igual a 180 menos 114, e y é igual a 66. Outro jeito de achar o y é pelo teorema do ângulo externo. E aí a gente vai ter que o y é o quê? 28 mais 38, certo? Que também dá 66. E aí agora a gente vai aprender uma mediatriz. O que é mediatriz? Vocês viram que a mediatriz está separada porque a mediatriz não é seviana, porque ela não parte do vértice, ó. Tá vendo? A mediatriz não parte do vértice. A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular ao lado. Ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 graus
que é isso que é perpendicular, tá, gente? Ela forma um ângulo de 90 graus. E, como ela passa no ponto médio, ela divide o lado ao meio. É como se ela fosse uma altura e uma mediana ao mesmo tempo, só que ela não parte do vértice, ok? E aí agora a gente vai para pontos notáveis no triângulo. Bom, o primeiro ponto notável que a gente vai estudar é o baricentro, chamado de ponto G. O que é o baricentro? Ele é o ponto de encontro das medianas, de todas as medianas. Se eu fizer a mediana que parte do vértice A, que parte do vértice B e do vértice C, eu vou achar um ponto que elas vão se encontrar, e esse ponto é o baricentro. O que esse ponto tem de importante? Ele divide as medianas na proporção 2:1. Ou seja, do vértice até o ponto G, ele mede 2. Proporção, tá? E do ponto G até o lado, ele mede proporção 1. Ok? E aí, por isso que eu chamei aqui de 2x e x. 2e e z. 2y e y. Só para vocês entenderem que do vértice até o ponto G é o dobro do que do G até o lado, ok? E aí vamos ao exemplo para ver se vocês entendem melhor. Na figura, essa figura aqui, N e P são pontos médios dos lados AC e BC. Então, AP e BN são as medianas e G é o baricentro. Vai falar aqui, ó, se G é o baricentro, AP mede 6, então a mediana mede 6, e GN mede 1,5. Vamos lá. Como a gente separou aqui, ó, na proporção 2:1, 2x e x. Então, é isso que a gente vai fazer. Do A até o G mede 2x e do G até o P mede x. Certo? Só que isso tudo aqui, AG mais GP é quem? É o AP. Certo? Então, 2x mais x é igual a 6. 3x é igual a 6, o 3 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 6 dividido por 3, x é igual a 2 centímetros. Mas ele quer o valor de x? Não, ele quer o AG e o GP. Quem é o AG? AG é 2 vezes x, então se o x é 2 vezes 2, que é 4 centímetros. Quem é o GP? O GP é x, então o GP é 2 centímetros, certo? Aqui é a mesma coisa, eu vou chamar BG de 2y e GN de y. Só que ele me fala que GN é 1,5, então o y é 1,5. Então, quem é BG? BG é 2 vezes 1,5, que é 3 centímetros, certo? E quem é BN que ele quer? BN é tudo, ó, é BG mais GN. Então, é 3 mais 1,5, que é 4,5. E aí, vamos ao circuncentro. O que é o circuncentro? Circuncentro é o ponto de interseção das mediatrizes. Então, aqui é o ponto de interseção das mediatrizes. Por que ele tem esse nome? Porque ele é o centro de uma circunferência circunscrita. Tá do lado de fora, viu? E qual a propriedade dele? Esse circuncentro, ele tá à mesma distância de todos os vértices do triângulo. Por quê? Porque se ele é o centro, e aqui tá tocando, tá vendo? É como se essa distância fossem os raios do triângulo, do círculo, desculpa. Então, o circuncentro, ele tem essa propriedade. Ele está à mesma distância dos 3 vértices. O que é o ortocentro? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas do triângulo, tá? E aí tem uma coisa aqui que é importante, quando ele está no interior do triângulo, esse ponto de interseção das alturas, né, ponto de encontro das alturas, é porque o triângulo é acutângulo. Se o triângulo é retângulo, ele vai ficar exatamente em cima do vértice que está o ângulo reto. E se ele está do lado de fora, no exterior, é porque o triângulo é obtusângulo. Ok? E o incentro, o que é o incentro? É o ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo. Do mesmo jeito que o circuncentro tem esse nome porque é
o centro de uma circunferência circunscrita, o incentro tem esse nome porque é o centro de uma circunferência inscrita, tá? Então, aqui é o centro de uma circunferência inscrita. Qual a propriedade dele? Ele fica à mesma distância de todos os lados, porque são também os raios, tá vendo? Dos lados do triângulo. Lembra que distância é medida por retas perpendiculares, por isso que chega formando 90 graus, tá? Então, o incentro fica à mesma distância dos lados. O circuncentro fica à mesma distância dos vértices. Não confundam isso. E aí a gente vai para esse exemplo aqui. No triângulo ABC da figura, aqui, determine A, B e C, sabendo que I é incentro, tá com erro de digitação aqui, gente, desculpa, do triângulo. Bom, eu tive que montar um sistema. Por quê? Se o I é incentro, isso tudo aqui, né? Esses ângulos são divididos ao meio. Então, aqui fica x e aqui x. Aqui fica y e aqui y. Aqui fica z e aqui z. E aí, eu fiz a soma de cada triângulo pequeno. X mais y mais 130 dá 180. X mais z mais 110 dá 180. Y mais 120 mais z também dá 180. E eu fiz a soma desse triângulo grande aqui, o ABC, que é 2x mais 2y mais 2z igual a 180. O que eu fiz que aqui apareceu isso aqui? Eu dividi ele todo por 2. 2x dividido por 2 fica x, 2y dividido por 2 fica y e 2z dividido por 2 fica z. 180 dividido por 2, 90. Então, x mais y mais z é 90, certo? E aí eu tenho aqui o 130 eu passei para o outro lado, ficou menos 130. 180 menos 130, 50. Então, x mais y é 50. Fiz a mesma coisa aqui. 110 passa para o outro lado, menos 110. Então, x mais z, 180 menos 110, x mais z é 70. 120 passa para o outro lado, negativo. 180 menos 120, 60. Então, y mais z, 60. E aí, eu usei essa equação aqui de baixo, né? Que é x mais y mais z igual a 90, que está completa. E o que eu sei daqui? Que x mais y é 50. Então, no lugar de x mais y, eu botei 50. E aí, eu descobri que 50 mais z é 90. Passei o 50 para o outro lado. Ficou z igual a 90 menos 50. Achei que o meu z é 40. Certo? Então, eu achei que o z vale 40. Agora, eu vou substituir o z nessas equações aqui. X mais z é 70, então o z é 40, x mais 40 é 70, o x é igual a 30. Passei o 40 para lá, diminuindo. O y mais z é 60, quem é o z? 40, então y mais 40 é 60, passo 40 para lá, diminuindo, 60 menos 40, o y ficou 20. Mas ele não quer saber o valor de x, y e z, tanto que esse valor foi a gente que inventou, né? O x, esses nomes. Então, eu tenho que fazer o quê? Ele quer o A, o B e o C. Quem é o meu A? É 2Z. Então, o A é 2 vezes Z, o A é 2 vezes 40, que é 80 graus. Quem é o B? 2 vezes X, ó. Então, é 2 vezes 30, que é 60 graus. E o C é 2 vezes Y, que é 2 vezes 20, que é 40 graus. E agora a gente vai para a congruência de triângulos. Gente, eu acho que assim, até fica um pouco cansativo e tal, muita coisa. Mas é porque a gente tem pouco tempo e triângulo é muita coisa, muita coisa. Tanto que eu não consigo dar tudo de triângulo em uma aula só. Então, por isso que fica bem corrido também, né? Eu acho que não fica tão... Eu acabo falando muito rápido. Mas também porque a gente tem pouco tempo e eu tô tentando passar toda a parte de triângulo, toda a matéria de triângulo para vocês. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, qualquer coisa é só tirar dúvida lá no grupo do Telegram, tá? O Wagner vai avisar para vocês a hora que vai abrir. Mas eu espero que vocês estejam gostando da aula. E desculpa ser tanto conteúdo ao mesmo tempo e ser
um pouco corrido. Eu acho que fica um pouco corrido, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Mas vamos lá, então, para congruência de triângulos. Bom, muito difícil cair na tua prova assim. Ai, qual o caso de congruência? Que congruência você usou? Não, mas por que você precisa saber? Porque a congruência é uma das maiores ferramentas para resolver questão de geometria. Eu digo para vocês que a maior parte de questões de geometria que eu faço, eu separo em triângulos e aí eu acho triângulos semelhantes ou congruentes e a questão sai. Então, assim, é muito importante saber congruência e semelhança. A gente vai ver semelhança na próxima aula, mas para resolver a questão. E a geometria, como eu falei na primeira aula, a matemática em si ela é uma corrente, mas a geometria, para mim, ela é uma corrente perfeita, assim, porque você precisa para resolver uma questão, muitas vezes você precisa de vários elos. Você precisa da corrente completa. Você não consegue resolver. Você tem um elo, você vai resolver a questão. Então, até por isso, às vezes, é difícil selecionar exercícios exemplos que utilizem apenas isso. Ah, vou utilizar apenas congruência de triângulos. Porque não tem um exercício que usa apenas isso. Ele vai usar várias partes de geometria. Então, assim, é importante vocês saberem todos os elos. Por isso que eu também estou tentando passar toda a matéria. Vocês precisam saber todos os elos de geometria para que a geometria se encaixe como uma corrente, ok? Então, preste atenção porque a congruência de triângulos é muito importante. Congruência de triângulos. O que é congruência de triângulos? A gente vai verificar que dois triângulos ou mais triângulos são iguais. E para isso a gente precisa ver que todos os ângulos e todos os lados são iguais. Mas imagina se a gente fosse olhar que todos os lados e todos os ângulos são iguais. Ia ser muito trabalhoso, certo? E aí, descobriram que a gente não precisa verificar os 6 elementos, porque são 3 lados e 3 ângulos. Basta a gente ver 3, mas não é 3 desordenado, tá? São 3 elementos dos casos que a gente vai falar aqui agora. Bom, a gente tem o caso lado, 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 conhecido como caso LLL, que é a gente verificar que os 3 lados são iguais dos dois triângulos. A gente tem 3 lados iguais, ok? Caso LAL. O caso LAL é lado, ângulo, lado. Ou seja, basta a gente verificar que 2 lados são iguais e o ângulo entre esses 2 lados também são iguais, certo? O caso ala. O caso ala é ângulo, lado, ângulo. Basta verificarmos que 2 ângulos são iguais e o lado entre esses 2 ângulos também são iguais. O caso lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. A gente vai verificar que um lado é igual, um ângulo adjacente a esse lado é igual e um ângulo oposto a esse lado também é igual, certo? E o caso cateto e hipotenusa. Bom, caso cateto e hipotenusa, a gente só precisa ter 2 elementos. Se a gente tem um triângulo retângulo, 2 triângulos retângulos, se a gente tiver um cateto e a hipotenusa iguais, a gente já pode afirmar que eles são iguais. Por Pitágoras, que a gente vai ver no final, a gente pode afirmar isso, ok? Então, esses são os casos de congruência. E a gente vai para um exemplo. Na figura, o triângulo PCD, então PCD, é congruente ao triângulo PBA. PBA. Determine os valores de x e y e a razão entre os perímetros dos triângulos. Acabou que eu não fiz a razão entre os perímetros, tá, gente? Desculpa. Vou deixar como exercício para vocês. Como que eu faço isso aqui? Bom, eu vou olhar para esse ângulo aqui com 2 risquinhos. Qual é o lado oposto a ele? Opa, é o x mais 5. Ele disse que os triângulos são congruentes, ele já disse. Ele podia pedir
ele podia te dar só essa figura e não te falar nada. E aí você ia ter que descobrir que os triângulos são congruentes e depois descobrir os lados, tá? Mas vamos lá, já que ele deu, é mais fácil. Então, x mais 5, oposto aos dois risquinhos. Então, eu vou olhar aqui, qual que está oposto aos dois risquinhos desse lado? O 15. Então, x mais 5 é igual a 15. Passo 5 para o outro lado, vai ficar negativo. X é igual a 15 menos 5, x é igual a 10. Foi? A mesma coisa agora eu vou fazer com esse lado aqui. Ele está oposto a esse ângulo aqui com um traço. 3y menos 2. Qual é o que está oposto ao ângulo com traço? 2y mais 7. Então, vai ficar 3y menos 2 é igual a 2y mais 7. Então, 3y menos 2y, né? Porque eu passei 2y para lá, é igual a 7 menos 2 passa para cá, fica mais 2. 3y menos 2y, 7 mais 2, 9. Foi? E vou comentar para vocês. A razão entre os perímetros dos triângulos. Bom, eu preciso achar todos os lados? Não. Por quê? Se eu sei que eles são congruentes, todos os lados vão ser iguais. Então, a razão entre os perímetros de triângulos congruentes é sempre 1, tá? Isso é uma coisa importante, porque tem muita gente que ia ficar quebrando a cabeça aqui, querendo descobrir esse lado, e não tem necessidade. E aí, agora a gente vai estudar o triângulo isósceles. Por quê? O triângulo isósceles, ele tem uma particularidade. Lembra que a gente viu lá atrás das sevianas? No triângulo isósceles, as sevianas se encontram. Elas coincidem. É como se elas fossem a mesma reta. Ou seja, a mediana, ela vai formar 90 graus. Ela vai dividir os dois ângulos em ângulos iguais, em dois ângulos iguais. E também vai dividir em segmentos iguais. Por quê? Mas ela é mediana. Mas é porque no triângulo isósceles, as três sevianas coincidem no mesmo ponto. Então, a mediana, a bissetriz e a altura são o mesmo segmento de reta. Ok? E aí a gente vai para a desigualdade triangular. Desigualdade triangular é bem... Como é que eu posso explicar? É bem intuitivo, sabe? O que significa desigualdade triangular? A desigualdade triangular, ela só quer te dizer que quanto maior o lado... Então, aqui eu tenho o meu lado A. Ele é o maior. Maior é o ângulo oposto a ele. Então, o meu ângulo alfa é o maior. Se meu lado B é maior que o C, o meu ângulo beta é maior do que o gama. Então, o maior lado fica oposto ao maior ângulo. O maior ângulo fica oposto ao maior lado. E assim sucessivamente. E aí a gente vai para o nosso querido Teorema de Pitágoras para a gente finalizar essa aula. Bom, o que é Teorema de Pitágoras, gente? O Teorema de Pitágoras ele só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Ele tem um ângulo reto aqui, ok? Como que a gente faz se ele não for retângulo? A gente vai aprender na próxima aula, lei dos senos e lei dos cossenos, ok? Então, o triângulo retângulo, a gente faz Pitágoras. E na próxima aula a gente vai ver que Pitágoras veio de lei dos cossenos, tá? Como que a gente faz isso? Bom, é um pouquinho difícil assim para eu mostrar aqui, porque eu não posso clicar na tela que sai o slide, por isso que às vezes some. Mas eu tenho meu ângulo reto aqui, certo? Como que eu aplico o Teorema de Pitágoras? O A é sempre o meu maior lado, então o A é sempre a minha hipotenusa, ok? Então eu tenho aqui o ângulo reto, a hipotenusa, lembra do que a gente viu aqui na desigualdade triangular? O maior lado sempre está oposto ao maior ângulo, que é o meu ângulo de 90 graus. Então, o maior lado é o oposto ao ângulo de 90 graus, que é o A. Então, o meu A ao quadrado é igual. Aí, tanto faz quem é o B e quem é o C. São os meus catetos, tá? Não importa a ordem, porque é uma soma. Então, é B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? A gente vai para um exemplo aqui, só para vocês
relembrarem. Acredito que Pitágoras é a coisa que as pessoas mais sabem de geometria. Qual o valor da hipotenusa do triângulo abaixo? Como eu disse, a hipotenusa ela é o maior lado, é o lado oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90. Então, é esse lado, certo? E aí a gente chama a hipotenusa de A. Então, A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Já ouviram falar que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos? Não precisa gravar isso, é só gravar a fórmula, tá? E lembrar que o A é a minha hipotenusa, é o meu maior lado. Então, A ao quadrado é o quê? Igual a 3 ao quadrado. Tá vendo? Tanto faz eu botar o B como maior ou como o menor. O segundo maior ou o menor, tá? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quem é meu A ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, A ao quadrado é 9 mais 16, que é 25. Então, o A é a raiz de 25. Então, o A é igual a 5. Tem muita gente que fica com uma dúvida. Ah, mas não é mais ou menos raiz de 25? Gente, a gente está em geometria. Geometria a gente não tem medida negativa para medida de lado, ok? Certo? A gente só trabalha com medidas positivas para medidas de lado. Não tem um lado medindo menos 3. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, pode perguntar lá no grupo Telegram. Estou à disposição de vocês, tá? E bons estudos e muito foco.